Então, no vídeo anterior, eu mencionei que Machado de Assis lia a tradução do Padre Figueiredo, né? Essa edição que eu tenho aqui é uma edição nova. Teve alguns erros efetivos da tradução do Padre Figueiredo, que aqui já foram atualizados, né? Mas mesmo assim é a mesma tradução. Mas se você quiser, é facílimo encontrar na internet a tradução que provavelmente Machado de Assis lia. Eu teria que consultar naquele livro que eu mencionei, a biblioteca do Machado de Assis, para ver qual é a edição do Machado de Assis. Mas na internet você encontra uma edição de 60 e poucos, de 1860 e poucos, e de 1870 e alguma coisa, né? Bom, eu estava com pressa porque meus 10 minutos tinham acabado, e eu tinha falado que às vezes o Machado lia a tradução do Padre Figueiredo, às vezes a Vulgata, é o que eu acho, né? Por quê? Porque muitas vezes o Machado de Assis ele menciona e dá certinho com a tradução do Padre Figueiredo, né? Se você for procurar outras traduções, então as traduções que eu uso, né? Eu uso essa tradução católica aqui da Ecclesiae, né? Para verificar. Talvez a tradução mais comum no Brasil, talvez, que é da Almeida, né? Almeida corrigida. Bom, aqui não tem nada, minha capa é preta, né? Mas é a edição usada por quase todos os evangélicos, né? A não ser aqueles evangélicos que pegam uma edição mais atualizada, existem igrejas que fazem isso. Não é importante, mas só para você saber o que eu faço e como que eu trabalho com essas questões aqui, daí eu uso também a King James, que é a tradução de longe mais importante do inglês, né? Algumas pessoas falam que esta obra aqui, né, essa tradução aqui, ela é tão importante para a literatura inglesa quanto Shakespeare, né? Bom, mas isso é uma digressão, né? Vamos lá, né? O meu ponto novamente. Então eu vejo o Machado de Assis falando alguma coisa, eu vou lá e procuro na edição do Padre Figueiredo e encaixa certinho, né? Em outros casos, como eu acredito que é o caso agora dessa nossa discussão, se bem que nessa discussão também é uma expressão, mas em outros casos já não se encaixa tão bem, né? Então, eu penso assim, se Machado de Assis lia, por exemplo, vários escritores romanos que naquele tempo não tinham tradução e ele lia no latim, porque ele não leria a Bíblia no latim, a Vulgata, né? Aí talvez você possa falar assim, mas isso foi um período lá no começo, porque, né, Machado de Assis foi um coroinha, né? Então ele teve que aprender latim quando ele era pequeno, e isso foi lá no começo. Certamente não, né? Se não fosse assim, ele não enchia tanto as páginas de tudo que Machado de Assis escreve com referências bíblicas, né? Não estou chamando Machado de Assis religioso, parece... Eu não sou especialista na biografia do Machado de Assis, mas parece que, de modo algum, Machado de Assis se considerava católico. Mas ele defendia a Igreja Católica. Escrevia carta para bispo, esse tipo de coisa, sabe? Por quê? Porque Machado de Assis sabia muito bem que a base cultural da nossa civilização passa pela Igreja Católica. Passa pelos gregos, passa pelos romanos, passa pelos hebraicos, passa pela Igreja Católica, né? Dante é totalmente católico, São Tomás de Aquino é totalmente católico, São Tomás de Aquino é um santo, concorda? Então, Machado de Assis sabia desse peso e ele defendia a cultura católica. Isso é importante a gente ter em mente, né? Por quê? Porque nós lemos o Machado de Assis com os nossos olhos, ou protestantes, ou numa sociedade pós-católica, né? Em que você ser católico é você não ter religião, né? Além dos ateísmos, etc, etc. Não estou falando de religião aqui com você, não estou falando que você tem que se converter ou qualquer coisa assim, mas é um fato inegável que a cultura do Machado de Assis estava no meio da cultura católica. Ele usava a cultura católica como cultura de base, entre outras coisas, né? Então, sinto muito, se você é uma pessoa que não gosta da Bíblia, para entender Machado de Assis, você tem que ler a Bíblia, né? Pelo menos aonde que o Machado de Assis te aponta, ok? Bom, voltemos para a nossa questão muito interessante, que é essa história da coxa de Adão, né? Bom,
Eu conheci essa expressão coxa de Adão e eu vou dizer para você o versículo, Gênesis 46, 26. Eu vou ler aqui da edição do Padre Figueiredo, né? Então vamos lá. Gênesis 46, 26. Não, desculpe. Esse não. Esse ainda não é o versículo que eu quero ler com você. Na verdade é Gênesis 47, 29. Eu já te explico por que essa ordem. 47, 29 é o seguinte. E como visse que se vinha chegando o dia da sua morte, chamou o seu filho José e lhe disse: Se eu achei graça diante de ti, põe a tua mão por debaixo da minha coxa e te compadecerás de mim, prometendo-me com verdade que me hás de sepultar no Egito. Não é importante o contexto, só é importante que na hora em que se precisou de um juramento muito solene, se pediu isso, né? Isso vai acontecer em outras passagens da Bíblia. Por exemplo, puxa vida, deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu anotei tudo, mas, por exemplo, no próprio Gênesis, estou usando a outra tradução, ok? Tradução da Eclesiai, mas nesse quesito, né, do Padre Figueiredo é a mesma coisa. No próprio Gênesis nós temos o seguinte: Abraão falando com o servo dele, uma coisa muito séria, né? Disse ao servo mais antigo da sua casa, que governava tudo que possuía: Põe a tua mão por baixo da minha coxa, para eu te fazer jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher alguma das filhas dos cananeus, né? Então, novamente, é extremamente importante pensar na descendência dele, e Abraão faz isso, né? Então, ótimo. Até aí a gente foi, né? Era um juramento muito solene no Antigo Testamento, você colocar a mão embaixo da coxa da pessoa e jurar, né? Só que aí vem o seguinte, vamos lá, né? Em que contexto os santos está usando, ou o narrador falando sobre os santos está usando a história da coxa? Não é no contexto de juramento. Santo sentiu, mais que ela, o prazer da vida nova. Eis aí vinha a realidade do sonho de 10 anos, uma criatura tirada da coxa de Abraão. Como diziam alguns bons judeus, tirados da promessa, né? Então você pode forçar um pouquinho a tradução e falar assim, tirados da promessa de Deus, mas Santos nem é tão religioso assim, que ele vai pensar, Deus colocou a mão embaixo de sua coxa e prometeu, de um modo figurado, que daria um filho para ele. Parece que a gente está forçando um pouco a barra aqui, né? Pesquisando na internet, eu descobri alguns canais assim um pouco mais sensacionalistas, né? E nesses canais mais sensacionalistas, eles defendem a seguinte ideia, que coxa é eufemismo para genitais de uma pessoa. Então, seria um juramento solene você colocar ali a mão nos testículos. Então, fica uma coisa muito engraçada, né? Então, o Abraão chama o servo dele e fala, olha, coloca a mão no meu saco e jura que você vai achar uma mulher abençoada por Deus ao meu filho. Os caras dão umas explicações muito boas, né? E então, faz sentido, já encaixou aqui, ok? Já encaixou. Porque, ó, uma criatura, como diz a expressão hebraica, tirada da coxa de Abraão, ou seja, uma criatura tirada do meu saco, claro, né? Os espermas vêm do saco escrotal da pessoa, né? Ótimo, até aí nós estamos num caminho muito bom. Mas no próximo vídeo eu quero me aprofundar mais ainda. Eu vou mencionar um blog que eu encontrei que me convenceu de uma resposta que não destrói essa que eu disse para você, mas ele manda a coisa mais longe, né? E aí a gente aproveita e vamos conversar um pouquinho sobre alguns versículos na Vulgata, né? E vamos tentar ver as coisas
mais próxima dos olhos do Machado de Assis.